Queridos, quando eu falo para você vai passar, porque eu já experimentei muitas vezes esse vai passar, e passou, e Deus está nos dando vitória, e Deus está nos conduzindo. Por isso eu digo para você, permaneça, porque o final dessa história é a glória de Deus. O final dessa história é a edificação de outros irmãos. O final dessa história é o seu próprio crescimento. E quando eu falo crescimento, eu não estou falando de você ser aprovado, porque você já é aprovado, você aprendeu isso. Mas você manifestará quem você é em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, e uma palavra para a sua edificação, para o seu aprendizado, para a instrução da igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho com a igreja sobre eu já falei algumas vezes na igreja, e sempre é importante falarmos, conversarmos, relembrarmos, trazermos ângulos diferentes de alguns assuntos, né? De vários assuntos, na verdade, que a Bíblia traz. E um deles que eu quero falar com vocês hoje é sobre tentação. Quero falar com vocês sobre esse processo de tentação e entendermos bem o que é tentação. É mais do que apenas tentação de cometer um pecado, de cometer um deslize, também mas é mais que isso, tem muito mais. A gente percebe a tentação em vários aspectos da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Não é à toa que, ou não é em vão, ou não é sem propósito, que nós temos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai trabalhar com o assunto da tentação, principalmente a experiência de Jesus com aquela tentação no deserto. Então, é um assunto bastante importante. A Bíblia fala bastante desse assunto. Por quê? Porque é uma realidade, é uma situação. Precisamos entender isso, precisamos aprender isso, e principalmente precisamos passar por esses processos ilesos, né? Passarmos vitoriosos nesses processos. Então vamos escolher um dos evangelhos. Eu escolhi o evangelho de Lucas, capítulo 4, para falar sobre tentação. Amém? Vamos ler esse texto ali, deixa eu aparecer ali. Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1 diz lá. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Só um parênteses, volte um pouquinho, deixa ali. Perceba que esse texto está dizendo que Jesus está cheio do Espírito Santo. Queridos, o fato de você estar cheio do Espírito Santo não significa que não haverá tentação. Então, tentação não significa que uma pessoa não tem Deus, não está bem com Deus, não está cheio do Espírito Santo. Mesmo texto, Jesus cheio do Espírito Santo, ele passa pela tentação. E olha lá, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Próximo versículo. Durante 40 dias, então o tempo, 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Interessante que parece que Jesus só teve fome no final dos 40 dias. Mas enfim, vamos avançar ali. Tem mistério aí, mas depois eu falo, um dia quem sabe. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Próximo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Próximo. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre um pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Queridos, esse texto então fala desse momento de Jesus. Não quer dizer que Jesus não passou por outros momentos de tentação,
aqui fala de um primeiro momento de tentação. Primeiro talvez não, mas o primeiro do ponto de vista, o primeiro momento após o batismo no Rio Jordão, o primeiro momento de tentação após ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, ele é importante, mas Jesus provavelmente passou por outras situações, e a gente vai ver isso em outros textos. Mas esses textos, ele mostra o início, um começo. Então, e ele também é colocado para nós como um ensino, também para contar a história, mas também é um modelo, é um ensino para nós. Esse texto nos traz o ensino, a exortação, a orientação sobre a experiência ou o momento ou os momentos que passamos por tentação. Tentação você pode traduzir por tribulação, provação, é a mesma palavra no grego, é a mesma palavra que pode traduzir das três formas. E Jesus enfrentou a tentação e venceu para também nos orientar quando entramos em tentação. Isso acontecerá. Pastor, o senhor está amaldiçoando a minha vida, que eu vou passar por tentação? Não estou amaldiçoando a sua vida. Isso é um processo. Nós passamos por isso e eu vou procurar mostrar para você por que passamos por tentação, tribulação e algumas batalhas nesse nível. Ou seja, isso acontece. E por que acontece? É um embate, é um confronto natural. Natural que eu digo, vai acontecer. É um embate contra o bem e o mal. É um embate entre o reino de Deus e o império das trevas. Ok? Toda vez que você se posiciona no reino de Deus, o império das trevas se posicionará também. Ou seja, há uma resistência, há uma tentativa de tirar você de lá. Afinal de contas, quando você se posiciona no reino de Deus, automaticamente significa que você saiu do império das trevas. Um conceito muito importante que nós precisamos entender, quando a Bíblia fala reino de Deus e império das trevas, tem uma diferença. Não existe reino das trevas, existe império das trevas. Só existe reino de Deus. Pastor, por quê? Porque, bem básico, só há rei no reino de Deus. No império das trevas não tem rei. Você ouviu isso? Não. No império das trevas não tem rei. Mas o diabo não é o rei do império das trevas? Não, não é. O diabo não é o rei de nada. Posso ouvir um amém? Não. Diga com fé isso, amados. É o seu inimigo, é o nosso inimigo. Ele não é rei de nada. Ok? No máximo a Bíblia vai citar lá o príncipe das trevas, mas rei não é. Só existe um rei. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não? Você crê nisso? Amados, e quando você se posiciona no reino de Deus, aos pés do senhorio de Jesus Cristo, automaticamente as trevas vão se tentar impedir isso. Isso nós chamamos de tentação. Toda tribulação, toda tentação, toda aflição que passamos é justamente para impedir você de estar nesse reino, de viver este reino, de seguir a esse rei. Então, por isso a tentação não é uma questão que eu estou amaldiçoando que vai acontecer tentação na sua vida. Isso é assim, há uma batalha espiritual. Neste texto nós encontramos então duas coisas. Uma identificação, o que significa isso? Jesus passou por isso e nós também passamos por isso. Então, queridos, quando você passa por dificuldades, tentação, tribulação, aflição, saiba que Jesus também passou por elas. Ou seja, Jesus, ele passou por isso e ele entende exatamente o que significa momentos de tentação. E eu quero ainda explicar para você, né, o que é de fato a amplitude do significado de tentação. Há uma identificação, por quê? Porque nós também podemos nos identificar com a tentação que Jesus passou e tirar dela modelos. Então, o que esse texto está dizendo? Da mesma forma como Jesus venceu, você pode vencer. Ou seja, tudo que Jesus usou, a forma como Jesus venceu, é você totalmente capaz de vencer da mesma forma. Posso ouvir um amém? Não? Amém. Queridos, se Jesus venceu naquela tentação, você hoje, em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, você também pode. Amém? Não? Amém. Receba isso, creia nisso que eu estou falando, é muito importante você entender isso. E outra, então, o segredo da vitória sobre a tentação. Qual que é a vitória da tentação?
fala comigo, diga assim comigo, aprovação. Quando que você sai vitorioso da tentação? Quando você sai aprovado. Aprovado. Queridos, existe a provação, que é um teste, que é uma forma de testar, de comprovar se aquilo é ou não é. E existe a aprovação. Então, quando você vai na escola, lembra da escola? Você estudou a matéria, a professora deu matéria, você fez uma prova, tirou a nota adequada, você foi aprovado, porque você passou pela prova, ok? Mas eu tenho uma notícia linda para dar para você, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você. Você não precisa passar na prova para ser aprovado, você já entrou na prova aprovado. Amém, não? A questão toda está, o diabo tentar provar para você que você não é aprovado. Então, onde está a tentação? Em você sair de lá sabendo que você está do mesmo jeito que entrou. Como assim, pastor? Você entrou aprovado e você sai aprovado. Diga assim, o diabo tenta o crente. Diga lá, o diabo tenta o crente porque ele já é aprovado. Então, quando você sofre tentação, não fique triste. Você está recebendo uma comprovação do próprio inimigo que você é aprovado. Oh, mas você não viu isso, não? Amados, o diabo nos tenta, porque nós já somos aprovados e ele quer anular isso. Ele quer impedir isso. Ele quer fazer você acreditar que isso não é assim. Amém? Alguém recebe essa palavra? Diga assim, eu já sou aprovado. Uau. Amém? Amados, então esse é o segredo, a aprovação. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Nós somos tentados e provados para nos mantermos aprovados. Vamos avançar um pouco mais. Mateus capítulo 6, versículo 13, você vai entender um pouquinho melhor no decorrer da mensagem isso que nós acabamos de afirmar sobre a aprovação. Mateus 6, 13, olha só esse texto que é muito conhecido. Olha lá, é a oração do Pai Nosso, uma parte da oração, e diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deixa eu ensinar algo aqui para você sobre isso. Quando ele diz, não deixe cair em tentação, eu fui estudar a palavra cair aqui. Cair aqui, tentação, significa, não é você passar pela tentação e caiu, você cedeu, você acabou pecando. É isso também, mas é muito mais profundo que isso, ok? O que seria cair em tentação? Quantos já viram aquela cena de um vento passando, levando aquele monte de folha? Já viu que anda no chão assim? Aquela folhagem, o vento leva para lá, para cá, aquelas folhas. O que significa cair? Cair é aquele vento que caiu sobre aquelas folhas e o vento conseguiu levar as folhas para algum lugar. Isso é cair. Cair é você caiu no fluxo do vento. Quando um fluxo de água passa e leva, aquela correnteza passa e leva alguma coisa, leva os entulhos, alguma coisa que está lá, e aquela enxurrada leva as coisas junto com ela. Isso é cair em tentação, é cair na enxurrada, cair naquele forte vento que levou de lá para cá. O que é cair em tentação? É quando a tentação vem como um vento, é quando a tentação, aquele processo vem como uma corrente de água e pega você e te leva para onde ela quer. A tentação quer tirar você do ponto A e levar você para o ponto B, C, D, E e o alfabeto inteiro. O que significa o ponto A? Presença de Deus, vontade de Deus. Diga assim comigo, ponto A é o estado de aprovação. O que a tentação quer fazer? Tirar você do ponto A e te levar para o B, para o C, para o D, para o Z. E a tentação, ela vem para empurrar você. Jesus está dizendo o seguinte, não cair em tentação significa o seguinte, diga assim comigo, você vai entender a oração de Jesus agora. Diga assim comigo, o vento pode soprar, a correnteza pode correr, mas não me levará. Queridos, eu e você, qual que é o ideal? O ideal é você sentir o vento, você
sentir o vento batendo em você, você sentindo aquela enxurrada passando por você, mas você não sai do lugar. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, vem aquela crise, vem aquele levante, vem aquela ação de alguém contra você, vem aquele pensamento mal, vem aquela vontade de vingança, vem qualquer situação que é contra a vontade de Deus, que tenta levar você do ponto A para o ponto B, mas aquilo venta forte, mas você está intacto, você está seguro, e aqui você não cede. Não cair em tentação não significa que o vento não vai soprar, não significa que a tal da correnteza não vai correr, vai passar, o vento vai soprar, a correnteza virá, mas você não sairá do ponto A e irá para o ponto B, qualquer ponto desse, você permanecerá firme. Alguém está ouvindo assim? Deixa eu só lembrar aqui, recapitulando, o que é o ponto A? O estado de aprovação. Nós temos pregado aqui na igreja também o estado de justiça. O que é justiça? É o estado de perfeição, é o estado ideal. Ou seja, o que é o ponto A? O estado de aprovação, poderia colocar um sinônimo, justiça. Você sair do estado de justiça e ir para um estado de pecado, um estado de condenação, um estado de frustração, um estado de derrota. Amém, não? Amém. Oh, vocês estão comigo aqui, não? Então isso significa cair em tentação. Mas ele diz lá, não nos deixes entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal aqui é muito interessante também. É umas coisas interessantes quando você estuda a Bíblia, e você precisa estudar com cuidado. A palavra mal no grego aqui, não é mal no sentido de maligno, mal no sentido de maldade. Mal aqui é você carregar um peso que você não precisa carregar. Isso é mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Diga assim, Jesus me livra de carregar o peso que não é meu. Querido, a tentação vai tentar botar um peso, uma bigorna no teu colo. A tentação vai tentar colocar uma pedra pesadíssima para você carregar. E ele está dizendo, carrega isso. Você diz o quê? Eu não preciso carregar. Eu não preciso carregar esse peso. Eu não preciso, porque Jesus já carregou aquela cruz. Jesus já carregou aquele peso. E ele diz, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu, que é pesado, o meu jugo que é leve. E que mais? Suave. Se você está cansado por carregar qualquer coisa, meu irmão, você não está carregando algo de Deus. Meu Deus! Eu estou com um ministério que é um peso. Ih, meu irmão, sai desse ministério aí, porque é isso? Não, eu tenho um peso de oração. Não é peso, aleluia. A Bíblia diz que o fardo que Ele nos dá é leve. E qual é a tentação então? Fazer você vencer aquilo que Jesus pediu na força do seu braço. Quando você tenta vencer o que Jesus já venceu, você está sendo vencido pelo mal. Então diga assim, o mal é fazer o que eu não preciso fazer. É carregar um peso que não é meu. Meu Deus. Essa é a tentação. Você carregar um peso que não é seu. Quantos estão aqui comigo? Amados, como vencer então as tentações? Como vencer tentações, aflições, tribulações, qualquer sonhos desse aí que você pensar? Como vencer isso? Como nós vencermos isso? Então, até aqui eu fiz uma introdução e agora nós vamos então entrar na mensagem. Amém ou não? Vamos falar um pouquinho mais do primeiro ponto, a necessidade de aprovação. Opa, como assim necessidade? Eu já não sou aprovado? Deixa eu explicar um pouco mais isso. Quando falamos de aprovação, de novo, eu não estou falando de ser aceito ou mais ou menos amado. Queridos, em Cristo Jesus não precisamos fazer nada para ser amado por Deus, aceito por Deus, porque nós já somos. Então a tentação, de novo, só reforçando esse ponto, não é
para você sair de lá vencedor. Agora que eu venci a tentação, eu sou merecedor de milagres. Passei pela tentação, agora eu vou receber a bênção. Não, para com essa conversa mole. Não carrega esse peso. Você já é amado, você já é aprovado. Em Cristo Jesus, Ele pagou a nossa dívida. Amém, não? Diga assim, eu sou amado por Deus, em Cristo Jesus, completamente. Amém? Isso também significa que sou aprovado. O que significa aprovado? Aprovado é várias coisas. Eu sou aprovado para estar na presença de Deus. Eu sou aprovado para exercer o ministério. Eu sou aprovado para abençoar vidas. Eu sou aprovado para falar em nome de Deus. Eu sou aprovado para orar em nome de Deus. Eu sou aprovado para expulsar demônios. Eu sou aprovado para estabelecer uma obra vitoriosa. Eu sou aprovado. Eu não preciso mais ganhar um certificado para poder fazer qualquer coisa em nome de Deus, porque em Cristo Jesus eu já sou. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu fiz uma oração antes da ceia para alguém aceitar Jesus. Se essa pessoa, se você orou hoje pela primeira vez, acabou de nascer de novo, eu tenho uma notícia linda para dar para você. Se aparecer um endemoniado na sua frente, você pode expulsar. Sabe por quê? Porque quando você fez aquela oração, você se tornou uma pessoa aprovada. Mas se alguém chegar para você e falar assim, ei, não mexe com o demônio não, ei, não mexe não, porque você precisa crescer espiritualmente, manda esse irmão para catar coquinho e dizer para ele, sai tentação. Esse irmão está sendo uma tentação na sua vida. Queridos, você pode expulsar um demônio já. Diga assim, Cristo Jesus, eu já tenho toda a autoridade. Fala, e o nome disso é graça. É graça. Amado, vocês entendem por que o diabo odeia, os demônios odeiam você? Porque você acabou de aceitar Jesus, já pode vencê-los. Já pode vencê-lo, já pode mandar ele embora. Queridos, eu deixo dizer algo para você. Não tenha medo de demônio, não tenha medo das trevas, não tenha medo. Você já é um vencedor, você tem a vitória, você é aprovado. Aleluia, aprovada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aprovação de Jesus Cristo. Você, falo, não falo. Diga assim, eu tenho. Além da salvação, além do perdão, eu tenho o selo do Espírito Santo. Meu Deus. Sabe o que significa selo, não? Selo significa aprovação. Selo significa você tem autoridade de alguém. Você tem autoridade para falar em nome de. Isso significa o selo. Lembra aquele selo que o rei botava naquela cerinha assim? Botava o selo. Esse selo chama-se Espírito Santo. Diga assim, porque o Espírito Santo, está na minha vida. Isso significa que também eu tenho toda a autoridade. Amados, que coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso? Você tem a marca do Cordeiro, você tem a marca de filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você não vai para o inferno, você não vai ser condenado, você tem a marca do selo do Espírito Santo, aleluia! Uau! Amados, a vitória na tentação, escute isso que eu vou falar para você, essa frase aqui é muito importante. A vitória na tentação não define quem você é. Assim como a derrota na tentação também não define. Vou falar. Se você vencer, se você vencer a tentação, isso não mostra, isso não define quem você é. Se você for derrotado na tentação, também não define. Porque você venceu a tentação, é que você vai conquistar ser aprovado. Se você for derrotado na tentação, isso vai tirar a aprovação. Não! Se você porventura caiu, o vento conseguiu levar você. Se porventura a enxurrada passou numa determinada situação da tua vida e conseguiu levar você, queridos, essa situação, entre aspas,
essa derrota não anula quem você é. Não define, não anula, você continua. Você continua filho, você continua amado, você continua inclusive aprovado. Diga assim, uma pessoa que foi derrotada continua sendo um aprovado derrotado. O que significa isso? Talvez eu confundi você. Significa que você, mesmo derrotado, continua aprovado. Mesmo que você caiu naquela tentação, mesmo que você cometeu aquele pecado, fez o que não deveria, foi aonde não devia, falou o que não devia, executou o que não devia, isso não muda a sua essência. É claro que tem consequências, você pede perdão se você pegou, você corrige o seu erro, mas o que eu quero chamar a atenção sua aqui é, isso não anula quem você é. Sim ou não? Cara, amados, aqui está um segredo para você viver, viver o momento do vento, viver o momento da enxurrada, e elas vão vir, o vento vai soprar. A Bíblia diz também o seguinte, Jesus diz que é como a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, veio a enchente, passou por aquela casa e a casa continuou em pé, porque foi construída sobre a rocha. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio o mesmo vento, veio a mesma tempestade, veio a mesma enchente, mas a casa foi embora, porque foi construída sobre a areia. Querido, você percebe que as duas casas passaram por ventos, tempestades e enchentes. São 3 tipos de batalhas: ventos, tempestades e enchentes. As duas casas passaram pelas 3 batalhas. Uma casa ficou em pé, outra casa caiu. O que são ventos? Ventos são ataques laterais. Ventos são ataques laterais, que significa quando o diabo usa pessoas para te atacar, o diabo usa pessoas para tentar tirar você do ponto A para o ponto B. Quando, por exemplo, uma pessoa leva uma outra pessoa a pecar, uma indução, uma qualquer coisa assim, uma mentira, uma calúnia, queridos, isso é vento lateral, o diabo usa pessoas. Então, se você está passando por situação onde pessoas, o diabo está usando pessoas para atacar a tua vida, destruir a sua vida, ou quem sabe aquele amigão que bate na porta da sua casa e diz, vamos para tal lugar, queridos, é um vento soprando, não vá. Se algum amigo chegar para você, um amigo crente ainda chegar para você e falar assim, meu irmão, vamos para tal lugar, meu irmão, mas é culto hoje. Não tem problema, você já foi domingo passado. Meu irmão, é um vento soprando na sua casa, através de fogo amigo. Você reparou que tem uns irmãos que conseguem convidar outro irmão bem na hora do culto? Ah, mas só pode ser o capeta, não tem outra solução. Como que pode um irmão convidar um outro irmão na hora do culto? É um vento que se levantou. Amados, é impressionante isso. Pastor, é pecado não ir no culto? Amados, é pecado você abrir mão. Abrir mão. Ah, meu Deus. Abrir mão de banquete. Alguém já foi convidado? Aliás, você já convidou alguém para jantar na sua casa e a pessoa esqueceu, não foi? Alguém já fez isso com você? Não. Talvez não fez. Você convidou alguém, fez aquela comida e a pessoa simplesmente não foi. Não, desprezo. Falo, não falo, falo, não falo. Todos os domingos tem um banquete aqui. Ontem, não sei se é ontem ou hoje, eu estava pensando nessa questão de banquete. Eu fiquei pensando naquele self-service. Já foi aqueles restaurantes que tem um self-service? Né? Tem lá aquele bifezão, assim, aquele bifezão com 10 tipos de carne, 50 tipos de salada. Geralmente tem mais salada do que carne, né? Mas tem um monte de carne, um monte de salada, sobremesa à vontade. E, amado, você vai lá que nem consegue comer tudo, não é verdade? E você vai lá, pega, e você olha aquilo e fala, meu Deus, quanta coisa. E você começa a pôr no prato. E, meu Deus, e ainda não tem balança ainda, né? Não é de balança. Quando tem balança, dá uma segurada, né? Mas quando não tem balança, você... né? E aí você come, daí você olha para o buffet, como é que está o buffet? Cheio de novo. Porque eles estão
O Espírito Santo me colocou algo aqui ontem. A gente come, e você olha para o buffet, está cheio. Amados, é maravilhoso. Diga assim, Deus é inesgotável. Amados, tentação, vento, está falando do vento, né? Nós estamos em tentação aqui. O vento são pessoas. Chuva fala de ataque direto das trevas na sua vida, né? Hostes malignas que vêm diretamente, demônios agindo diretamente. E enchente fala de concupiscência da carne, soberba da vida, aquele desejo que você tem que não vem de Deus, aquela vontade de ter uma coisa que não é de Deus, aquela soberba, aquele orgulho, aquela vontade de ser reconhecido, aquela vontade de ser paparicado, aquela chateação se você não é reconhecido, aquela vontade de ter o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, você extremamente orgulhoso, extremamente soberba, aquela concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Eu quero o melhor cargo, eu quero ser o mandão, eu quero mandar, eu quero ser dono, eu quero ter poder. Isso é algo que é enchente, vem de baixo para cima. Queridos, essas coisas derrubam uma casa. Mas eu estou aqui declarando sobre a sua vida que você é uma pessoa que ficará no ponto A e você não sairá do ponto A até o ponto B, C, D ou E. O vento, a chuva, a enchente não vai mover você de lugar, porque você está construído sobre a rocha. Como que você vence tentação? Fique na rocha. Como que você vence tentação? Fique-se na rocha. Deixa eu falar para você, pai e mãe. Meu Deus. Queridos, pai e mãe, seja extremamente radical com a educação do seu filho em relação ao reino de Deus. Não negocia isso. Traga o seu filho para a igreja, arrasta ele para a igreja. Mas, meu irmão, seja radical. Principalmente quando é pequenininho. Queridos, eu estava aqui vendo duas menininhas dançando aqui, tinha duas menininhas agora aqui dançando aqui na frente. Aliás, tinha uma menina, daqui a pouco veio o teu menininho ali, o Diogo veio aqui e tal, e ele estava com dinheirinho para colocar no gasofilácio, não estava? Eu vi ele ali, estava ali esperando o Luiz terminar para ele jogar o dinheirinho ali. E ele ficava olhando para o Luiz ali, assim, eu fiquei pensando, imagina a cena desse menino, ele está num culto, vendo alguém pregando, vendo o momento de dízimo, vendo o momento da salinha, vendo o momento de ceia, vindo aqui no ensaio, vindo aqui numa atividade da igreja, e ele está crescendo. Estamos construindo, estabelecendo nossos filhos sobre a rocha. Porque eu vou dizer algo para você, não estou amaldiçoando, mas o vento vai soprar na vida do seu filho. O vento vai soprar na vida das crianças. E eu digo criança aqui, quando você está ali segurando, vai, mas quando ele estiver grandinho, que é com ele a coisa, vai soprar. Eu acho que cada um de nós não, mas muitos aqui poderiam testemunhar. Cresceu no lar evangélico, não ficou firme na época de criança, e agora está voltando. E você pensa, puxa, se eu tivesse dado ouvido à minha avó, tivesse dado ouvido à minha família, tivesse dado ouvido quando era criança e ficado firme. Não é assim que a gente vê, a gente está na igreja, a gente vê constantemente esse tipo de história, pessoas depois de velho voltando, graças a Deus porque voltou. Mas o vento sopra sobre as crianças, sobre essa criança que hoje é criança, mas daqui a pouco cresce. Está aqui, o nenenzinho mamando aqui, que está gostoso no colo da mamãe, né? Daqui um dia cresce. E daqui um dia ela vai tomar as decisões dela. Mas, queridos, como os pais, juntamente, a igreja ajudando os pais principalmente, mas a igreja ajudando os pais, a hora que o vento soprar, essa criança vai permanecer firme. Esse adolescente vai permanecer firme. Este jovem vai permanecer firme. E a hora que passar as tranqueiras para querer namorar o teu filho e a tua filha, sabe aquela curva de rio, assim, que parece na vida? Ela vai olhar bem, vai falar assim, sai fora, porque ela acostumou com o que é bom, ela sabe o que é a vida.
Cuidado quando os modelos dos seus filhos são só pessoas que estão fora da igreja. Estão crescendo, admirando pessoas fora da igreja. A chance de casar com alguém fora da igreja é enorme. Porque os olhos estão lá fora, não estão aqui dentro. Cuidado. Cuidado. Né? Cuidado. Estou vendo aqui alguns, né, eles aqui, ele lá com o menino no colo, tem algum ali, com o nenenzinho dormindo. Já abençoa a futura cônjuge dele já. Deus, eu já abençoo, vai casar bem, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um homem de Deus, vai ficar firme na rocha, vai ficar firme no reino de Deus, é assim. E começa agora. Amém, não? Glória a Deus. Alguém está ouvindo essa mensagem, não? Oh, que bênção. Amados, escute isso, o segundo ponto. A tentação, o que é a tentação, o que ela busca? A tentação, então, como eu já falei, é uma prova, um teste, um exame, uma indução ao erro. Quando eu falei do ponto A para o ponto B, escute isso. Toda vez que você recebe uma palavra, seja porque você leu, seja porque você ouviu no culto, seja porque você conversou com alguém e alguém te trouxe uma orientação, seja através de um sonho, seja através de uma visão, ou seja, de alguma forma você recebeu alguma palavra de Deus, você foi estimulado a crer. Então, toda vez que você recebe uma promessa, aquilo está estimulando você a andar pela fé. Então, escute isso. Quando você está recebendo algo que vem do reino de Deus, e lembrando, o reino de Deus é algo espiritual 100%. Diga assim, o reino de Deus é 100% espiritual. O que significa isso, amados? Tudo que vem do reino de Deus, em primeiro lugar, é invisível. Escute isso. Tudo que vem do reino de Deus, em primeiro lugar, é invisível. Por quê? Porque é algo espiritual. E se é espiritual, isso requer... Se é invisível, espiritual, isso requer de mim, de você, o quê? Fé. Então você está aqui no ponto A. Então, eu estou aqui no ponto A, beleza? Recebi uma palavra. A palavra me colocou no ponto A. O que é o ponto A? Vontade de Deus, o querer de Deus. Só que esse ponto A ainda é algo invisível. Ainda é algo que eu não tenho na mão. Ainda é algo que eu não estou de fato vivendo aquilo. Eu recebi pela fé. É algo invisível. E agora você diz, amém, lambando, recebo, aleluia, glória a Deus, uhul. Você está no ponto A. O que vai acontecer amanhã? Ou quem sabe depois da manhã, mas uma hora vai acontecer. Você vai ser provado no que você crê. Você vai ser provado no que você crê. E qual é o principal? O vento vai... E esse ventinho tem uma voz, né? Esse ventinho tem uma voz. Está demorando. Será que eu estou crendo? Será que eu estou acreditando? Será que eu não tinha que ter feito alguma coisa a mais? Será que eu não fiz algo errado? De manhã eu preguei essa mensagem e falei aqui, quem já fez receita de bolo? Já fez, não? Tantos, cerca de farinha, fermento, não sei quantos ovos e tal, e água, isso e aquilo, e tem toda uma receita, não é verdade? Você está lá no meio do bolo e você fica pensando, será que eu não esqueci? Eu acho que eu pus pouco fermento nesse negócio aqui. Rapaz, desandou o bolo, deve ter tido alguma coisa errada. Rapaz, eu estou aqui no ponto A e eu ainda estou vivendo algo invisível. Está demorando, então eu acho que eu esqueci o fermento. Está demorando, eu acho que eu botei farinha de menos. Está demorando, eu acho que já sei, eu comprei a farinha errada, tinha que ser, qual que é o nome? Falaram aí? Tinha que ser Venturelli, eu botei Dona Benta. Eu falei farinha Glória, não existe farinha Glória? Parece que eu tenho a impressão que... Não, deixa pra lá. Eu devia ter posto tal farinha e botei a outra. Deve ter. Desandou o caroço aqui, cara. Desandou o negócio aqui. Eu acho que eu criei errado. Eu fiz alguma coisa errada. E aí, qual é a tentação? O mesmo irmão, aliás, um outro irmão, começou com você no ponto A também. A mesma bênção, a mesma promessa, e ele já está com a bênção na mão e você está aqui no invisível. Daí você fala, o que meu irmão fez que eu não fiz?
Porque afinal de contas ele já está vivendo aquilo e eu aqui estou chupando o dedo. Vocês percebem a tentação? Vocês percebem que a tentação não é necessariamente roube, mate, pense errado, cometa adultério. Vocês estão percebendo que a tentação não é só isso? A tentação qual que é? Não creia mais. Ou, será que não tem que dar uma ajudinha na fé aqui? Né? Não tem que dar uma ajudinha na fé? Eu acho que eu vou dar uma mãozinha para a fé. Lembra quando tem uma mulher que tentou dar uma mãozinha na fé, não? Na Bíblia? Quem conhece uma história de alguém que tentou dar uma mãozinha na Bíblia? Lembra, não? Abraão e Sara, demorou 25 anos, quase nada, 25 anos esperando algo. Não, você já esperou 25 anos por alguma coisa de fé? Não. 25 anos esperando, o que aconteceu? Vamos dar uma ajudinha? Deu uma ajudinha, o que aconteceu? Até hoje estão brigando aí, árabes e judeus, até hoje por causa dessa ajudinha. A tentação, queridos, quer tirar você do ponto A e te levar para o ponto B, C, D. Queridos, a maior tentação é fazer você não crer mais. A maior tentação é desmerecer a palavra de Deus na sua vida. Isso é um primeiro aspecto, o primeiro estágio da tentação. O segundo estágio da tentação é: você não é crente, você não é filho, você não é nada, você não... E a terceira estágio da tentação qual que é? Sabe do que? Eu abro mão disso aí, eu não quero mais viver essa vida, não. Eu abro mão de ser crente, eu abro mão de viver dessa forma. Sabe do que? Eu vou viver do meu jeito, eu vou dar um jeito nesse negócio aí. Queridos, cuidado com a tentação. O foco da tentação, diga assim, o maior objetivo de qualquer tentação é anular, enfraquecer a minha fé. Amém? Vocês estão ouvindo essa mensagem? Ah, mas olha que lindo isso. Outro ponto que eu quero colocar para você, Tiago capítulo 1, versículo 13. Vocês estão comigo aqui ainda não? Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo... Querido, Deus não tenta você. Toda tentação vem das trevas. Toda tentação vem das trevas. Queridos, escute isso, toda tentação vem das trevas. Queridos, quando Deus vai corrigir você e eu de algum problema, de algum erro que cometemos, Deus nunca vai apontar o dedo na sua cara e dizer assim: tá vendo, cabeção? Tá vendo? Você não viu? Eu não te disse? Quem já ouviu essa frase? Eu te disse. Eu não te disse? Eu não falei para você? Tem gente que é tão poderoso nisso que não precisa nem falar eu te disse. Só de olhar para a cara dela já tem aquela eu te disse. Alguém já passou por isso? Não? A pessoa não precisa nem dizer, ela só faz assim. Né? Tem um outdoor assim, né? Não te disse? Tá vendo? Você não me... Deus não faz assim. Aleluia. Queridos, quando você erra, Deus olha para você e diz assim: você não precisava ter feito isso. Você é mais forte que isso. Você é muito mais forte que isso. Mas eu tenho uma notícia para você: a próxima você vai vencer. A próxima você vai vencer. Eu estou com você. Mas você consegue imaginar Jesus com Pedro? Imagina a cena. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. 3 vezes. E Jesus olha para Pedro, a primeiro encontro. Rapaz, puxa vida, hein? Eu lá sofrendo, na cruz, morrendo, e você me negando lá fora. Foi assim que Jesus falou com Pedro? O que Jesus disse? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas quem que daria uma igreja para um traidor? Quem que daria? Para dar um exemplo, né? Imagine, vocês são pais aqui, que estão com criança aqui, né? Você deixaria o seu filho, sua filha, para alguém cuidar e alguém que traiu você 3 vezes? Imagine, você vai sair com o maridão e deixa a nenê com alguém que te traiu 3 vezes. Deixaria? Não deixaria, né? A gente não faria isso. Jesus fala: cuide das minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo
Pedro tendo traído 3 vezes, Jesus nunca viu em Pedro um traidor. Qual o problema que eu não deixaria o meu filho com alguém que me traiu? Porque eu continuo vendo a pessoa como, mesmo que eu digo que eu perdoei. Mas a partir de hoje ela tem uma marca de traidora. Significa que eu não confio mais. Mas Jesus nunca viu em Pedro um traidor. Eu fiz uma pergunta de manhã e eu quero fazer nessa noite de novo. Não aconteceu, difícil responder essa pergunta, mas vale a pena a reflexão. Se Judas não tivesse se matado e voltasse a estar com Jesus, Jesus teria perdoado Judas? Não tenho dúvida disso. Conhecendo Jesus, conhecendo a história de Jesus, o padrão de Jesus, ele chegaria para Judas e falasse assim: Judas, ajuda Pedro. Ajuda Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus não tenta ninguém. Jesus confia. Jesus sempre vai te incentivar. Jesus sempre vai incentivar você ao quê? A você crer. Amém? Você está comigo aqui? Não? Mas isso aqui é muito importante, muito importante. Outro aspecto da tentação é, a Bíblia diz lá, tem Tiago capítulo 1, versículo 14, eu passei? Não. Tiago 1, 14. Tiago 1, 14, aleluia, glória a Deus. Tiago 1, 14, olha que texto maravilhoso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Próximo, 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Outro aspecto da tentação: toda tentação vem em cima de algo que você gosta. Queridos, escute isso. Cuidado com o que você se alimenta, no sentido de informação, de prazer, de lazer. Queridos, você começa a colocar algumas coisas na sua vida, e o diabo vai vir investir nisso. Porque a Bíblia diz que a tentação, o diabo tenta em cima da nossa cobiça. É algo que já tem dentro das pessoas. Ele não vem botar um desejo que você não tem. Ele vem em cima daquilo que você está se alimentando. Por isso, cuidado com o que você se alimenta. Cuidado quando alguém começa a colocar, ou alguma situação começa a colocar desejos, ou objetivos, ou sonhos, que não tem nada a ver com Deus na sua vida. Cuidado com esses sentimentos. Porque você pode cair nisso daí. Isso é bastante importante. E um outro aspecto, encerrando aqui, outro aspecto importante, coloca Hebreus capítulo 4, eu quero encerrar. O pessoal do louvor pode vir aqui em cima, gente. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15, olha. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, está falando de Jesus, né? Foi ele tentado em quantas coisas? Todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 15. Acheguemo-nos, 15. É o 14 agora, é o 15 e 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. A palavra socorro ali é dunamis. A palavra dunamis é poder de Deus. Queridos, quando você está sendo tentado e você se aproxima de Jesus, ou você está ali naquele ponto A e o vento está soprando, vá à presença de Deus, mantenha-se na presença de Deus, converse com alguém de Deus, busque um pastoreio, busque um aconselhamento. Queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo te dará o escape, te dará o dunamis, o poder para você permanecer firme. Deixa eu dizer algo para você. Se porventura você está passando por ventos na sua vida hoje, aguenta firme. Hoje eu declaro sobre a sua vida, existe um dunamis na sua vida. Esse vento já vai passar, essa tempestade já vai passar, e você permanecerá no ponto A. E eu quero, concluindo aqui, dizendo o seguinte: queridos, todo esse processo de tentação, ou seja, estar no ponto A, sofrer esses ventos soprando, ou essas correntes correndo, queridos, e você permanecer firme, isso resultará em glória a Deus.
Amados, isso resultará em glória a Deus. As pessoas estão assistindo você, as pessoas estão olhando para você e você está lá firme. Isso significa Deus será glorificado e pessoas se fortalecerão no seu exemplo. Pessoas se fortalecerão na sua vida. Pessoas dirão, e você poderá dizer: queridos, fique firme, vai passar. Queridos, quando eu falo para você vai passar, porque eu já experimentei muitas vezes esse vai passar, e passou, e Deus está nos dando vitória, e Deus está nos conduzindo. Por isso eu digo para você, permaneça, porque o final dessa história é a glória de Deus. O final dessa história é a edificação de outros irmãos. O final dessa história é o seu próprio crescimento. E quando eu falo crescimento, eu não estou falando de você ser aprovado, porque você já é aprovado, você aprendeu isso. Mas você manifestará quem você é em Cristo Jesus. Queridos, eu quero dizer algo para você, e eu de novo digo: você é mais forte que esse vento. As raízes e o seu fundamento nessa rocha é muito mais forte que este vento. Por mais forte que pareça o vento que está batendo, seja a tentação, seja a tribulação, seja a aflição, seja um problema enorme que está passando, eu digo para você, continue firme, você não vai cair, você não vai sucumbir, você vai continuar firme, você vai avançar, o inimigo não vai triunfar, o inimigo ele será envergonhado, você não será envergonhado, você será honrado, você será honrado, o nome do Senhor será glorificado na sua vida, através da sua vida. Por isso não dê ouvido para as tentações, não dê ouvido para as ameaças, não dê ouvido para que as trevas estão falando, porque esse vento não é mais forte que você, esse vento não é mais forte que você. Por quê? Porque você está na... Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus.